nos Estados Unidos, conversando com várias pessoas sobre a situação política latino-americana, essa coisa toda, eu via a tendência incoercível que o americano tem de explicar qualquer situação em qualquer país do mundo com conceitos tirados do sistema político americano. Tá certo? Então, ele vai explicar como se fosse, vamos dizer, tudo é uma democracia, tem partidos concorrentes, tem eleição, tem liberdade de imprensa, etc, etc. E com isso aí ele equaciona, né, são os instrumentos com os quais ele vai medindo, né, a situação. Quer dizer, uma situação que não tem democracia nenhuma, o sujeito simplesmente não entende. Porque ele não vai conseguir ver uma diferença específica, ele vai ver apenas uma diferença quantitativa. Vai dizer, lá tem menos democracia. Eu digo, não. Mais democracia ou menos democracia só pode ter aqui, porque para ter mais ou menos democracia precisa ter democracia. Se não tem democracia, não é mais nem menos, é outro negócio. Está compreendendo? Então, outra coisa que tive uma tremenda dificuldade de entender é assim, os americanos têm uma tradição de o que eles chamam de candor. Candor seria sinceridade, franqueza, né? E quando o sujeito falta com isso, eles ficam escandalizados, que na história do Clinton, você comeu almoço, comeu, não comeu, ele tentou falar um negócio meio a meio, foi um escândalo, tá certo? Bom, aqui ninguém nem faria a pergunta, comeu ou não comeu? Você já faria a pergunta ambiguamente para dar outra chance de dar uma resposta ambígua. Não é isso? Então, se você pegar o maior clássico da nossa literatura, que é Machado de Assis escreveu uma dúzia de romances e centenas de contos. Todos os personagens de Machado de Assis são farsantes. Todos são farsantes, mentirosos, ambíguos. Todos. E o único sujeito que fala o português claro, que é o Conselheiro Aires, ele fala o português claro por quê? Porque ele é um sujeito totalmente à margem da existência, ele é um puro observador da vida, quer dizer, só o sujeito que não participa da brincadeira e que escreve um negócio para ser lido só por ele mesmo, só esse é que pode dizer a verdade. Então, por exemplo, para mostrar para os americanos, olha, peraí, no Brasil, quando o sujeito defende uma posição, não é que ele tem essa posição. É verdade. Ele está querendo dizer uma outra coisa, tá certo? Que a gente precisa fazer um certo esforço para entender onde é que ele está querendo chegar. Não é isso? Então os caras eles esfregavam os olhos, como é que é isso? Então, eu tinha que dar 2 horas de aula sobre o fingimento brasileiro, a tradição do fingimento. Os caras entenderam, falaram, então, oi. É o conto de Machado, a teoria do medalhão. A teoria do medalhão, que como é que ele diz? O fingimento, uma coisa assim, é sempre necessário, a verdade é apenas conveniente. É exatamente isso, é o Brasil. Né? Então, bom, mas por que eu posso chegar a entender isto? Tá certo? Porque esta sociedade brasileira, ela com toda esta confusão, esta mentira que ela tem, ela ainda me dá a chance de conhecer outros tipos de sociedade que ela imita imperfeitamente, que ela macaqueia. Tá entendendo? Então, através da sociedade brasileira, eu chego a compreender o que através dessa coisa aqui que nós chamamos de democracia brasileira, eu posso chegar a entender o que é uma democracia mesmo. Tá certo? Mais ainda, quando eu chego a entender o que é a democracia americana, eu a entendo melhor do que o americano. Você está entendendo? Porque o sujeito foi criado dentro daquilo, ele só imagina aquilo. Eu digo, não, eu estou vindo de uma outra situação que é muito mais complicada do que isso. Então, quando eu chego aqui e vejo como funciona a sua democracia, é um alívio, porque é muito mais simples do que lá no Brasil. Aqui está aqui, pão, queijo, teu fulano é isso, outro é isso, outro é isso. Tá certo? E você adere. Agora aqui não, você entra num partido pensando que uma coisa é outra. Não é isso? Tem certas situações que você só pode resolver mediante uma ambiguidade. Você está entendendo? Essas situações humanas, será de marido e mulher, namorada, etc, etc. Eu digo, se você for falar a verdade ali, e vai dar um bode desgraçado. Isso aqui não é para responder com a verdade. Você, né? Então... Os americanos encontram, vai separar cada um. É o negócio, né? Espelho meu, tem alguém mais bela do que eu? Assim, como direi. Tá entendendo? Não é assim? Então, quer dizer, a pessoa que te faz essa pergunta, ela não quer exatamente a verdade literal. Ela quer uma ênfase, tá certo? Que agrade no momento. Ela sabe que é mentira, né? E você também sabe. Mas só funciona por causa disso.
Então, vamos dizer, essas situações desse tipo, no Brasil nós lidamos com muito mais facilidade do que o americano. Não é isso? Então, tudo tem as suas vantagens, suas desvantagens. Quer dizer, nós temos existe uma série de neuroses americanas das quais nós estamos poupados. Tá certo? Para compensar, a nossa possibilidade de agir na sociedade humana, aqui no Brasil, é quase nula, porque isso aqui é um mar de confusões e de equívocos. Né? O indivíduo aqui é totalmente impotente, e lá não é. Então, os indivíduos têm mais poder lá, eles estão num mundo que eles mais, é uma sociedade que eles compreendem, eles sabem como funciona, eles sabem o que pode, o que não pode, qual é a lei. Né? E o cara, conhecendo o sistema, ele aperta o botão e faz a coisa funcionar. Aqui não, você vai apertar o botão não é mais ali, porra. Não é isso? Então, tudo tem um preço no mundo. Mas social e psicologicamente, às vezes aqui é mais fácil de viver. No mundo animal, não existem insetos que ficam camuflados numa árvore para não serem vistos pelo predador? Isso, é o brasileiro. Não, aqui nós estamos camuflando o tempo todo, mas a gente tem que aprender isso aí também. Eu não posso negar que o fato de ser brasileiro, ter vivido no meio dessa confusão, eu acho que intelectualmente me beneficiou. Eu acho que a gente aqui tem uma flexibilidade que os outros não têm. Uma ginástica mental permanente. Claro, para ser brasileiro, para sobreviver aqui, precisa ser muito inteligente. Nos Estados Unidos não, basta ter um QI médio. Então você é muito exigido, porque você vive no meio do caos. Cada um tem que ser uma espécie de Platão, decifrando lá o mundo das formas o tempo todo. Né? E um cidadão americano, de muitos países europeus, não em todos, né? Itália é tão confuso quanto aqui, Romênia é tão confuso quanto aqui, por isso que os caras são individualmente muito inteligentes, mas não conseguem agir coletivamente. Todo mundo sabe disso, né? Quer dizer, quando é que a Itália vai se organizar politicamente? Nunca. Todo mundo é a Romênia também, nunca. Tá certo? Mas você terá indivíduos ali enormemente desenvolvidos, mais do que em outros lugares. Quer dizer, um americano com o traquejo, assim, por exemplo, verbal, de um brasileiro, de um romeno, nossa, seria o prêmio Nobel. E você vê que quando aparece um americano assim, é porque ele, de algum modo, ele mergulhou numa espécie de marginalidade, num caos, tá entendendo? Como Faulkner ou Henry Miller, tá entendendo? Que de certo modo o torna parecido com o brasileiro. E ele mergulhou naquilo e conseguiu sair inteiro, e consegue mais ou menos se explicar. Mas quando você vê assim, o típico acadêmico americano, por exemplo, você tem a nítida impressão de estar conversando com uma pessoa que foi criada dentro de uma geladeira. Tudo que está fora daquilo ela nunca imaginou. Se você tirar o sujeito dali, ele morre. Ou então será protegido pelos deuses e não perceberá nada do caos onde está e continuará interpretando tudo em termos americanos, né? E evidentemente sem entender nada. Ele será protegido do mundo. Se você gostou do vídeo, nos próximos dias estarei postando mais conteúdo feito esse. Então, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho para você ser notificado e não perder nenhum vídeo. Valeu!